Oi, gente, tudo bem? Eu estou de volta, né? Sumi, mas agora voltei. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre apometria. É, eu já trabalho com apometria há aproximadamente uns 4 anos com apometria, certo? E toda a experiência que eu adquiri, né, ao longo desses anos com apometria foi através de mim mesmo, né? Através de mim, né? Trabalhando com minha família, com minha irmã, coisa e tal, com pessoas amigas, pessoas próximas, né? Porque quando a gente aprende apometria no início, a gente pratica apometria para nossos familiares, né? Pra gente, nossos familiares, né? E experiência toda, tenho muita experiência para contar, né? Nesses últimos 4 anos. Mas eu vou falar uns pouquinhos sobre apometria. É, Nesse momento, assim, eu não vou falar mais, não vou aprofundar sobre isso, mas eu não sou mais praticante de magia, né? Porque eu tive meu saldo, assim, meu saldo espiritual estava no vermelho, está no vermelho com relação à magia. Então, eu não tenho mais autorização para praticar magia, certo? Eu não critico quem pratica, porque eu já pratiquei muito, então dia desse. Mas falando sobre com relação a mim, eu não tenho mais autorização, então eu não pratico mais magias, certo? Mas aí é um próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Eu gosto, nesse momento, eu trabalho só com tarô, reiki, apometria, radiestesia, né? E principalmente, né, a apometria, né, que é o carro-chefe. Então, a apometria, ela é uma ferramenta de desobsessão, né? Quando você está obsediado por magias, né, a apometria ela vai atuar muito, né, no passado, né, nas outras encarnações anteriores, né, porque às vezes a gente traz problemas, né, de outras encarnações, né. Na verdade é o seguinte, a gente não traz o problema de outras encarnações, a gente abre a brecha para que esses problemas voltem novamente, né, porque assim, quando a gente nasce, nós somos uma tábula rasa. A gente não traz nenhuma doença assim em si. Assim, a gente não traz nenhuma doença assim em si. Quer dizer, traz, né? Esse é outro papo, né? Assim, a gente nasce tábula rasa, né? A gente não sabe, não pode trazer. A espiritualidade ele coloca uma barreira, né? Para que a gente não tenha contato, né? Com nossas doenças, né? Com nossos traumas de outras vidas, né? Porque essas doenças elas estão geralmente no perispírito, né? Então a espiritualidade ele coloca uma barreira para que a gente não consiga, não acesse de novo, né? Porque se a gente acessar todos os problemas de outras vidas, a gente traz muita doença, né? Muitos problemas. Então ele faz esse contraponto. E só que a gente abre com o decorrer do tempo, abre essas brechas. Às vezes as brechas elas não são abertas nem por a gente mesmo, mas são abertas pelos nossos pais, né? Diante nossos pais, quando a gente nasce, eu tinha essa visão, né? Quando a criança nasce, vamos botar joias, cristais, tá? Colocar, né? Para a criança nascer rica, ser próspera, né? Isso também é uma forma de abrir a brecha, né? Quer dizer, eu nunca soube nessa existência de vida que se fizesse trabalho de magia para prejudicar uma criança, né? Um recém-nascido. Eu nunca soube. O que eu soube sempre é que as crianças trabalho de magia não se faz para criança, né? Tanto que tem o protetor das crianças, né? Que é Cosme e Damião. Então, sempre eu soube que não se faz magia para criança. Mas pode acontecer o quê? Após o nascimento dessa criança, desse bebê, a mãe fazer alguma ritualística mágica, né, para essa criança e futuramente essa criança começar a ter ser obsediada, né? Apresentar alguns comportamentos estranhos, né? Esses comportamentos estranhos pode ser devido a essa brecha que essa mãe abriu, entendeu? Então é isso, porque assim, todo mundo já foi bruxo em outra vida. Sabe aquela pessoa que olha assim, Deus me livre, eu odeio macumba, eu odeio candomblé, eu odeio essas coisas, porque ela já foi em outras vidas, já foi muito. Então, quando você passa por várias encarnações, que você já fez, praticou magia por várias encarnações, vai chegar em uma que você não vai mais fazer, né? Ou você ia vir podado para não fazer mais,
ou você nessa mesma você para, né? Eu nessa vida fui podada já, né? E agora recente fui podada, não posso mais executar nenhum tipo de magia, entendeu? Então eu fui podada, né? Eu já contei aqui até agora, eu já contei 8 encarnações. Essa é a 8ª encarnação só de magia que eu já pratiquei. Claro que eu tive outras encarnações anteriores, né? Mas de magia, essa é a 8ª que eu já encontrei até agora. Pode ser que eu tenha mais outras encarnações que eu pratiquei muita magia, entendeu? Então nessa, eu não estou mais autorizada a praticar. Por quê? Meu saldo está no vermelho. Eu fiz muita maldade em outras encarnações. Eu pratiquei muito mal. Tanto que esses espíritos voltaram comigo. E quando eu era criança, eu me assombrava, né, o tempo todo, né? Eu era uma criança e me assustava com o escuro, via fantasma, via bicho. E não entendia o porquê desses, né, desses sustos, desses medos que eu acordava apavorada, gritando. E eu não entendia o porquê, né? Até nisso eu não entendi. Isso quer dizer que eu, em outra encarnação anterior, eu trouxe esses espíritos comigo. Assim, se você está trabalhando com alguns espíritos, com a magia, quando você reencarna esses espíritos, ele volta com você, porque ele é seu. Você acorrentou ele, você aprisionou eles com você de alguma forma. E eles vêm com você novamente, e você beber, eles ficam perto de você e vêm te assombrar de alguma forma. Agora, uma coisa ainda que eu não sei, porque eu acho que talvez meus pais tenham aberto uma brecha, né? Quando meus pais abrir essa brecha, esses espíritos, né, abrir essa brecha em mim, eu acredito que esses espíritos me encontraram de alguma forma. Porque quando a gente nasce num novo formato, né, nova roupagem, para que esse espírito não encontre a gente novamente, para que a gente consiga evoluir no nosso plano espiritual. Mas se isso aconteceu, de alguma forma, meus pais, eles conseguiram abrir essa brecha, né, com alguma coisa de magia que fizeram em mim, que isso fez que eu, obsessor, me encontrar, certo? E nisso ele queria ter contato comigo, mas eu era um bebê, eu era uma criança, eu não tinha condição, né? Eles ficavam atrás de mim, e isso me assombrava, né? Eu ia me assombrando com essas coisas. É isso que eu falo, gente. É igual pactos. Eu não lembro, eu não sei se no dia passado eu fiz pactos, mas eu vou começar a ver sobre isso. Mas esses espíritos que a gente faz, que se pactuam, esses espíritos que você trabalha da magia, eles voltam com você por gerações e ficam na sua vida. Teve um espírito meio que ficou atrás de mim há muito tempo, e as pessoas diziam que eu tinha uma sombra atrás de mim. As pessoas, quando olhavam para mim, elas me odiavam. E eu não entendia porque as pessoas me odiavam, me olhavam de cara feia. Eu não entendia. Depois eu passei no lugar e o médico falou para mim: olha, você tem uma sombra atrás de você. Eu falei: tá. Eu pensava que essa sombra era uma pessoa que me seguia com magia, mas não era essa pessoa, essa sombra. Quando eu fui descobrir sobre essa sombra, foi um espírito que eu trabalhei em várias encarnações, e ele começou a aparecer para mim, porque ele queria trabalhar comigo novamente. E o que aconteceu? Esse espírito começou a trabalhar, assim, eu estava nem porque ele queria, mas ele era meu, então ele queria trabalhar comigo de novo. Aí foi com a apometria, comecei a fazer apometria, não é fácil tirar esse espírito. E aí eu tive aquele insight que esse espírito devia estar acoplado no corpo áurico, porque as pessoas sentiam raiva de mim. Aí o que eu fiz? Eu na verdade comecei a fazer apometria. E na época eu trabalhava com magia, então eu pedi no caso, foi até com magia noquiana na época, eu chamei o Sênio, né, a autarquia de Saturno do Fogo, e fiz a apometria, e na apometria chamei ele ali e expliquei para ele a situação. Pedi para ele arrancar, desacoplar aquele espírito da minha aura. E eu senti naquela hora uma energia muito forte do meu lado esquerdo, movimento do lado esquerdo, como se alguma coisa tivesse saído de mim. Realmente, eu senti que aquilo aconteceu. Aí também não lembro se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, eu apliquei o reiki em mim. E quando eu apliquei o reiki em mim, eu senti uma luz, visualizei uma luz, enxerguei essa luz. Uma luz branca muito resplandecente, entrando a partir do alto da minha cabeça. E naquele dia eu entendi que a limpeza foi feita completamente. Desse dia pra cá, esse espírito seguiu o caminho dele, ele não me perseguiu mais. Entendeu? Então ele realmente estava acoplado na minha aura. Muitas coisas boas começaram a acontecer pra mim. E eu então percebi que ele não estava mais comigo. E esse caminho dele, depois, ele manteve contatos comigo em sonhos, mas de uma forma ele veio de uma forma mais simpáticazinha, falando de bonequinho, né? De um boneco, um robozinho, para não me assustar. Conversei com ele,
no sonho, mas foi até só isso aí. Mas também ele não voltou mais me perseguir, entendeu? Não tinha mais nada disso. Então, uma das minhas experiências foi essa, na comprometria, foi eu conseguir desacoplar esse espírito da minha aura, né? Esse espírito trazia muito problema para minha vida, né? Porque ele entendeu que que ele era meu e que eu ainda queria estar com ele. Então aí é o perigo, né, da gente trabalhar muito na magia com os espíritos, né, usar para o mal, né? Porque no meu caso eu trabalhei muito para o mal e ele voltou comigo. Foi um espírito que na época eu fui a uma casa de um pai de santo. E ele falou pra mim que é um espírito na minha vida por gerações. Mas ele falou assim, é coisa dos antepassados. Mas só que esse antepassado era eu. Depois que eu descobri que era eu esse antepassado. Então, era meu esse espírito. Despachei ele, fiz um ebó lá, despachei. Ele foi embora, depois de um ano ele voltou de novo. E meus caminhos não se abriram. E ele voltou. Aí foi uma confusão, fiz vários ebós. Depois eu falo sobre isso. Eu tive vídeo sobre isso. E ele voltou 2 vezes. Fiz 2 ebó pra ele, depois ele voltou, não deu certo uma confusão. Mas isso foi embora a minha comprometria. Ele existe no mundo físico, esse mundo aqui, espiritual, existe. Tá aí, tá. Mas ele não vinha mais atrás de mim porque ele já entendeu o meu processo, entendeu? De evolução. Então, eu falo pra você o seguinte, a comprometria ela é muito eficaz. Ela realmente faz esse processo de obsessão. Ela vai encarnar, a gente consegue trabalhar encarnações passadas, várias encarnações, fecha essa brecha. Assim, tem pessoas que não conseguem um namorado, não conseguem encontrar um casamento, não conseguem cursar uma faculdade, não conseguem fazer um concurso, coisa e tal, a vida toda atrapalhada. Então, a comprometria ela é uma ferramenta que ela consegue trabalhar nesses processos. A gente vai trabalhar nas encarnações passadas, fechar essas brechas e também fechando também as brechas agora, porque se essa brecha está aberta lá ainda, é porque se abriu uma brecha aqui, então ela começa a reaparecer. O que a gente faz? A gente vê as brechas que está aqui no momento, a gente fecha essas brechas, e depois de fechar essas brechas, a gente vai na outra encarnação e fecha outras brechas. Fechando essas brechas, possivelmente esses problemas que a pessoa veio trabalhar desaparece, entendeu? Então, é assim. Então, nesse processo de a gente de entender, de ver outras encarnações, está muito relacionado com o plano acástico, né? A gente acessa esse plano acástico, né? Na apometria a gente chama de abrir a frequência. Vamos abrir a frequência para entender porque fulano e tal não consegue casar, não consegue um namorado, tudo dá errado para ela a vida amorosa. A gente abre essa frequência. Mas se a gente for trazer ponto do modo de vista, nós falamos, a gente acessa os registros acásticos dessa pessoa de encarnações anteriores.